Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje um dia muito especial, dia 13 de agosto, dia de uma senhora chamada Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, mais conhecida como Santa Dulce dos Pobres. Uma santa que já intercedeu pela minha vida. E daqui a pouco eu vou contar essa história para vocês. Vamos agradecer a Deus a sua presença para que Ele possa nos ajudar a transmitir a alegria que é pertencer a nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos ajude a ouvir, meditar e principalmente a viver a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido, porque meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu queria pedir licença a cada um de vocês, pois hoje vou falar também a respeito da palavra do Senhor, mas vou dar um testemunho da intercessão de Santa Dulce dos Pobres sobre a minha vida. Hoje está fazendo 5 anos que fiz uma cirurgia, pois estava com câncer na vista. Quando descobri essa enfermidade, foi uma situação muito difícil para a minha vida, para a vida de minha família. Então, uma das pessoas a quem eu recorri foi o nosso bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, que é o meu pai na fé e realmente foi um pai para mim. Entrei em contato com ele numa profunda tristeza, num profundo desespero e disse para ele através de mensagem: Dom Gregório, estou precisando de um pai. Estou passando por uma situação muito difícil e estou precisando de um pai. Dom Gregório, na mesma hora, se prontificou a estar comigo. Marcou comigo no dia seguinte, 8 horas da manhã. Fui até
à Cúria Diocesana, aonde ele tinha marcado comigo, e lá ele chegou com uma caixa branca. E nessa caixa que ele deixou ao lado, havia uma coisa muito especial. Dom Gregório ouviu, chorou junto comigo, me abraçou, me acolheu, me deu conselhos, e no final disso tudo, ele abriu essa caixa branca e ali dentro tinha um relicário. Era um crucifixo e no meio um local com uma relíquia. E ele disse o seguinte para mim: diácono, eu lidei com Santa Dulce dos Pobres. Eu estive com ela. Eu levava o seu confessor para que ela se confessasse. Era uma mulher de uma estatura muito baixa, somente pele e osso. Ela vivia para o próximo. Então eu lidei com ela. A vida foi se movimentando, Deus guiando os nossos caminhos, e quando Santa Dulce dos Pobres foi para ser canonizada, Dom Gregório era bispo. Então ele esteve em sua canonização e recebeu de alguma forma uma relíquia de Santa Dulce dos Pobres. E ele virou para mim e disse: diácono, o senhor faz ideia do tamanho do valor que isso tem para mim? E aí eu falei para ele: eu imagino que seja um valor gigantesco. E ele falou assim: pois bem, diácono, essa relíquia é sua. Aí eu fiquei até meio perdido com aquela situação, e Dom Gregório me disse: diácono, eu tenho tanta certeza da sua cura que eu vou te dar isso. Só que o dia que o senhor ficar bom, o senhor vai me devolver. O dia que o senhor ficar bom, seja o tempo que for, eu tenho tanta certeza da sua cura pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, que essa relíquia a partir de hoje é sua até a sua cura. E eu fiquei com o coração repleto de alegria e de felicidade de ter aquela relíquia ali. Aqui nessa mesa, aqui nesse quarto, aonde eu faço todos os dias para vocês a reflexão da palavra de Deus, foi aqui que essa relíquia ficou. Foi aqui que essa relíquia teve para que eu pudesse, junto de minha família e de meus amigos, rezar, pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a intercessão de Santa Dulce dos Pobres pela minha cura. Pois bem, a minha cirurgia foi marcada. A minha cirurgia foi marcada para o dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, dia do padroeiro dos sacerdotes, dia da Romaria da Diocese de Petrópolis à Aparecida do Norte. Estávamos em plena pandemia, então somente os sacerdotes poderiam ir até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Um dia antes, e Dom Gregório dizia: diácono, em todas as missas que eu celebrar, lhe colocarei dentro do cálice do Senhor para que ele lhe cure a sua vida. E ele me prometeu que naquela romaria, lá na casa da Mãe Aparecida, ele colocaria a minha vida dentro do cálice do Senhor. Um dia antes da minha cirurgia, eu recebo a notícia que a minha cirurgia estava desmarcada, porque a máquina que auxilia os médicos para fazer a cirurgia tinha quebrado. Eu fiquei tranquilo, entreguei tudo nas mãos do Senhor. Entrei em contato com Dom Gregório e pedi a ele: Dom Gregório, deixe eu ir com o senhor até Aparecida. E ele deixou com que eu fosse. Lá estava eu e ele no altar do Senhor, para que nós pudéssemos, naquela celebração eucarística, colocar a minha vida dentro daquele cálice. E com isso tudo, saímos de lá, o coração repleto de alegria e a certeza da intercessão de Nossa Senhora Aparecida e também de Santa Dulce dos Pobres, que se fazia presente aqui neste quarto, chamado por mim de quarto de guerra, o quarto da oração. Aqui dentro eu chorei muito, aqui dentro eu rezei muito pedindo a Deus pela minha cura.
E com isso, minha cirurgia foi marcada para uma semana depois. Que dia era esse? Dia 13 de agosto, dia de Santa Dulce dos Pobres. Para muitos, pode ser uma coincidência, mas para mim não foi. Foi providência divina para mostrar a mim, a meus amigos, a minha família, a Dom Gregório, que me apoiava tanto nesse momento, que o Senhor estava do meu lado. E no dia 13 de agosto, ao meio-dia, no mesmo momento em que a missa começava em Aparecida, eu desci para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia da minha vista, a primeira das cirurgias da minha vista, que foram 4. E lá eu recebi a notícia de que era realmente um melanoma, era realmente um câncer agressivo. Mas, dentro de todas essas orações, eu pedia muito a Deus que visse algo diferente na minha vista, que o médico visse algo diferente na minha vista quando ele fosse fazer a biópsia. E o médico entrou no meu quarto e disse: Luciano, fizemos a biópsia, já vimos algumas células de melanoma, mas não esquenta a cabeça com isso não, amanhã a gente conversa melhor. A cirurgia foi um sucesso. E eu saí de lá triste, porque Dom Gregório me colocava dentro do cálice do Senhor para que o sangue dele me lavasse. E eu pedia que o médico visse a Eucaristia na minha vista. E o médico não falou nada naquele dia, só que tinha achado algumas células de melanoma. No dia seguinte, saí do hospital com a vista tampada. No dia seguinte, fui ao médico. Ele tirou o tampão, olhou a minha vista e falou assim: cara, a tua cirurgia foi um sucesso. Senta ali para a gente conversar. Enquanto eu sentei, ele foi retirando as luvas, né, para poder mexer na minha vista, e ele disse assim: cara, o teu tumor estava muito atípico. Minha esposa estava ao meu lado e nervosa perguntou: mas doutor, atípico por quê? E ele disse assim: há quase 20 anos eu faço esse tipo de cirurgia e eu nunca vi esse tumor com sangue, e o teu tumor tinha sangue. Ali eu entrei num choro profundo, minha esposa também, porque nós sabíamos de onde tinha vindo aquele sangue. Aquele sangue era a presença de Deus na minha vida através da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Eu pedia a Eucaristia, Dom Gregório me colocava no cálice do Senhor para que o sangue dele me lavasse. Então, queridos irmãos e irmãs, acreditem, tenha fé. Peçam a intercessão de Nossa Senhora pelas suas dificuldades. Peça a intercessão de Santa Dulce dos Pobres, essa simples mulher que tanto fez e até hoje colhemos os frutos da sua bondade. Que possamos ter Santa Dulce dos Pobres como intercessora para a nossa vida, para que nós possamos também dar esse testemunho de fé para muitas pessoas que convivem conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como já se vai um tempo grande, eu hoje não farei as orações, mas eu vou aqui ler para vocês. Eu tenho um livro chamado Cartas de Santa Dulce dos Pobres, e eu gostaria de ler um pedaço desse trecho de Santa Dulce, uma carta escrita por ela à mão, e que diz assim: como Jesus é bom, concedeu-me não só a felicidade de tornar-me sua esposa, mas ainda deu-me o presente de eu ver o papai, tê-lo em seu coração. E eu espero, minha mãezinha, que papai fique mais religioso agora. Porém, ainda não tratei de um assunto que para mim tem importância, que é as bodas de prata da vossa cura milagrosa em Lourdes. Ah, como a mãezinha do céu é boa! Amanhã, na adoração, mais uma vez quero agradecer-lhe. No dia 15, fomos em procissão à gruta com velas acesas e cantamos hinos à querida mãezinha do céu. O papai ainda estava aqui. Eu, minha mãezinha, sinto-me feliz, muito feliz
de ser vossa filha e principalmente de que pertenço à nossa querida consagração, pois é a da Imaculada Conceição. Terminando, agradeço os santinhos que me enviou e peço-vos, rezais para que eu seja uma fiel professa. Também não me esquecerei de vós, boa mãezinha, e com respeito filial, peço-vos a bênção, a filhinha e serva em Jesus, Maria e José, irmã Dulce. Que o testemunho de fé no dia de hoje possa transformar a vida de muitas pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres e de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos a bênção do Deus rico em infinito amor. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.